Quem é autoridade? Quem é a autoridade segundo Romanos 13? Eu estou aqui com um texto bíblico na mão que me diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Por quê? Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terá louvor dela. Faz o bem e terá louvor dela. Presta atenção, gente. Eu quero esclarecer aqui uma questão bíblica, uma questão teológica e uma questão hermenêutica, da hermenêutica, a interpretação de texto. Romanos 13 nos fala sobre as potestades superiores. E quando você fala de potestade, você fala de poder do forte ou do fraco, do grande ou do pequeno, do senhor ou do escravo. E mais embaixo fala do magistrado. Magistrado vem de mais e de menos, de pode, não pode, de reinado ou de república. Res pública. Reinado vem do que nós tínhamos antes. Mas há 130 anos nós nos tornamos uma res pública, ou seja, a coisa pública passou a ser mais valorizada. Não era mais a res particular. Ou seja, um rei mandava. Não. Mas era o público mandava. Então nós temos que entender que no império, ou na monarquia, onde há rei, o tempo bíblico se refere exatamente a esse ponto. O apóstolo Paulo estava em um império cujo imperador, ou rei, não rei na verdade, porque era um império, era César. Conquistava o mundo pela guerra. Era através da força que ele mandava. Era através da espada que ele mandava, porque era um império. Então, quando há um império e há um reinado, se manda através do poder, através do forte mandando no fraco, através do grande e do senhor mandando no escravo. Havia escravidão, mas na res pública não há escravidão. Não há forte e fraco.
de potestade. Não há o grande e o pequeno, e o senhor e o escravo. Não há o forte e o fraco. Porque não é através da guerra, não é através da espada, não é através das armas que o governante manda. Mas é através que envolve todos. Envolve as camadas superiores e as camadas inferiores. Mas vamos mais além. A Bíblia também diz que o magistrado, agora Paulo usa o termo, o magistrado não são terror. Quando se refere ao magistrado, não era ao imperador, já era a um tipo de governo que havia em Israel. Amém. Genival Ribeiro. Deus abençoe o senhor. Então, o magistrado já não se refere a um tipo de governo fora de Israel. Paulo está falando dos juízes, porque havia um tipo de liderança que eram os juízes. Juízes. O que os juízes fazem? Eles não impõem o terror, eles não impõem a força, eles não impõem o poder. Não existe forte e fraco, não existe grande e pequeno, não existe senhor e escravo. Eles impõem o quê? A lei. Tem que se fazer o que está na lei. E qual é a nossa lei? A nossa lei, em termos de nação, desde a República, desde da proclamação da República, 130 anos atrás, com a deportação de D. Pedro II, é uma nova forma de governância. Primeiro a República e depois a Constituinte, que vem trazendo a democracia. Na democracia, nós temos um rei, nós temos um presidente, nós temos um superior tribunal de justiça, nós temos um congresso e nós temos um senado. Quem manda, em tese, quem manda é o superior tribunal. Porque ele pode mudar, em tese, derrubar leis, ou derrubar decretos, ou mudar leis por opinião, ou julgar, ou falar, essa é e essa não é. Isso está certo, isso está errado. Baseado em quê? Na Constituição. Esse preso pode ser solto ou pode não ser. Porque ele é o guardião das leis. Ele pode discordar do presidente da República. Ele pode discordar de um juiz de primeira instância. Ele pode discordar de um promotor de justiça. Ou seja, ele é mais do que
alguém que está imbuído de ser presidente, de ser do Congresso. O Superior Tribunal, ele é mais em questões legais. O Superior Tribunal pode indeferir uma campanha eleitoral. Ele pode dizer que determinado político, aí já passa para a esfera do Superior Tribunal Eleitoral, que são 3, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Eleitoral. São 3. E o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ele pode dizer, esse candidato aqui não pode mais concorrer. Ele pode tornar uma campanha inelegível. Você está entendendo? Então, na res pública, ele é mais e os candidatos são menos. Então, o magistrado tem sentido de mais e de menos. De pode não pode. De reinado ou de res pública. Res pública. Nós comemoramos dia 15. A proclamação da res pública. Não é mais um rei. Nós tínhamos uma monarquia com Dom João, né? E Dom João foi colocado em um navio e foi levado para outro lugar. Foi para voltou para a sua pátria. Para o exílio, né? Na verdade. E aí assumiu quem? Assumiu o marechal. Ele assumiu a questão do país. Agora vamos voltar à questão da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, mais embaixo ela diz assim, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, a quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Aí, Paulo vai mais além na questão da autoridade. Ele vai dizer o seguinte, que o sistema atual, ele respeita como autoridade apenas uma pessoa rica, que teve milhões de votos e que assumiu o presidencialismo. Embora, como eu expliquei, no bate-rebate, quem é mais são os juízes do Tribunal Eleitoral ou Superior Tribunal de Justiça. E os políticos são menos, porque essa autoridade pode tirar aquela. Então, ele é mais. Mas como para que não haja essa autoridade, abuso de autoridade, há uma comunhão entre Congresso, Presidente e Superior Tribunal de Justiça, para que não haja abusos de nenhuma parte. Mas, em tese, eles são o poder maior dentro da nossa nação, no modelo nosso, no nosso modelo, nosso grau de jurisdição. Agora, o que Jesus falou? E o que Paulo falou aqui, no caso? Depois eu vou falar sobre o que Cristo falou. Paulo disse que nós devemos dar tributo. Tributo é o imposto obrigatório, todo mundo é obrigado a pagar. Impostos
Imposto é cada pessoa na sua especialidade. Eu não sou obrigado a pagar todos os impostos, eu pago alguns impostos, dependendo da área onde eu trabalho. Se eu tenho uma empresa que ela não tem fim lucrativo, eu sou isento ou imune de pagar imposto. Tributo eu pago, mas imposto não. Como uma ONG, por exemplo. Não visa lucros, mas paga em declaração. Faz declaração apenas. Vai pagar o tributo, se não declarar, por causa da multa, mas não paga imposto. Ele é isento. E Paulo fala, vai mais aí, fala, a quem honra, honra. Por exemplo, tem pessoas que não são ricas, não são políticos, não é presidente da república, não é nada, mas ele deve ser honrado. A quem honra, honra. Por quê? Vou fazer um pequeno exemplo. Por exemplo, uma pessoa que é professor, largou tudo para ser um missionário. Como exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Ela era professora e foi ser uma missionária da Igreja Católica na Índia. Ela se tornou pobre, fez um voto de pobreza, e ela passou a cuidar dos pobres. E ela foi as últimas consequências para fazer isso. E aí ela chegou a um estado de pobreza absoluta, porque ela não tinha nada. Ela dependia de pessoas doarem os seus galinheiros para fazer um lugar de refúgio para os pobres. Essa mulher não tinha nada, mas ela tinha uma coisa: a honra. Então, todos que a respeitavam, a honravam, mesmo ela sendo pobre. Ela tinha uma virtude, ela tinha uma riqueza diferente. Qual a riqueza? Cuidar das pessoas, cuidar dos pobres. Então, essa pessoa, ela não tinha tributo nem imposto, mas ela tinha honra. Ela era uma autoridade de um outro jeito. Só ela não tinha status como os demais, ela tinha um status espiritual. Então ela merecia honra. Partindo do princípio de honra, vamos voltar a Jesus. Jesus disse o quê? Jesus criou uma chamada contracultura, ele balanceou isso, ele disse o seguinte, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus cria o balanço. Ele diz, sabe quem é maior? Quem é o grande? Quem é mais? E quem é menos? Quem é mais no reino do céu? O mais, ou maior, ou poderoso, é uma criança. Porque eles se preocupavam, quem estava com eles estava preocupado com o poder, e perguntaram a Jesus, quem é grande? Quem é poderoso? Ele disse, quem se fizer como uma criança. Se você se fizer como uma criança, você é maior do que todo mundo. E aí, quem nós devemos honrar? Uma criança. Ele é autoridade. Você está percebendo? Que tem que se entender a questão de autoridade.
que há determinadas autoridades que em certo momento não são nadas, se ele não seguir esse princípio, porque uma criança é maior do que ele. Então não usa a Bíblia para impor potestade, um autoritarismo. Tem pessoa usando da autoridade, do abuso da autoridade para impor um autoritarismo. É diferente de autoridade para autoritarismo. É diferente de honra com autoritarismo. Quem é autoritário, ele não merece honra. Ele não merece honra. Porque ele está apenas na questão tributária. Ele está impondo um tributo para conquistar pela força. Mas ele não merece imposto e nem honra. A autoridade, muitas vezes pobre, ele merece honra. Um tem poder, o outro tem honra. Um tem armas, o outro tem honra. Um tem dinheiro, o outro tem honra. Tá certo? Honra criança. Honra quem faz o bem. Honra quem ajuda os pobres. Mas não honra quem faz o mal. Não honra quem persegue os pobres. Não honra quem tem uma missão de destruição. É esse o sentido. A quem tributa, tributa, a quem imposto, a quem honra, honra. E segundo a Jesus, agora saindo de Paulo e voltando para Jesus, saindo da República e voltando para Jesus, saindo dos magistrados e voltando para Jesus, ele diz que a maior autoridade é uma criança, ou quem se fizer como ela. E quem larga tudo, larga suas riquezas para cuidar de pobres, ele se fez como uma criança. Porque só uma criança, sem juízo, faria isso. Largar dinheiro, jogar dinheiro para cima, no mundo capitalista. Mas tem gente que a autoridade dele é diferente. Uma vez perguntaram a Jesus: Senhor, eu vou te servir, e o que eu vou ganhar com isso? Jesus disse assim: olha, você vai ganhar o reino de Deus, porque o Filho do Homem não tem nem aonde colocar a cabeça. Quer dizer, eu não tenho um travesseiro nem para me deitar. Eu deito, eu sou como Jacó. Jacó, quando estava indo para a casa do tio dele, Labão, do parente dele, Labão, ele deitou em cima de uma pedra. O travesseiro dele foi uma pedra e ele teve uma visão dos anjos que subiam e desciam numa escada. Subiam porque levavam a oração e desciam porque traziam a resposta da oração. Ele viu isso. E muito tempo depois, Jesus pregando para Natanael, ele disse o seguinte: porque eu te revelei uma revelação, você acreditou em mim, eu te digo que quem crê em mim, verás os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ok? Quem me honrar, acreditar no que eu estou falando, ele vai
vê uma escada tipo a de Jacó e anjos subindo e descendo sobre ela. Então, necessariamente, não precisa ser o imperador, não precisa ser o presidente da República, não precisa ser o juiz de terceira instância e nem precisa ser o advogado ou político, não precisa ser o rico, não precisa ser o sábio, o mais poderoso da espada ou do revólver. Não. Basta ser uma criança com coração puro. Jesus explicou isso também para Nicodemos, quando Nicodemos disse: Senhor, como eu faço para entrar no teu reino? E aí Jesus disse o seguinte: você é príncipe em Israel, você é um príncipe. Mas você não sabe disso? Você não entendeu ainda? Quem quiser entrar no reino tem que ser como uma criança, nascer de novo. Aí Nicodemos: mas como que eu faço isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Jesus disse: não. Aquele que nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é o Espírito. Você não entende o que eu estou te falando? Que tem dois nascimentos. Um nasce da carne. Nós nascemos da carne e nós nascemos do Espírito. Nós estamos sempre em transformação. Somos uma concepção dentro da barriga da nossa mãe e somos amigos apenas da placenta. Depois passamos a ouvir a voz da nossa mãe e aí se tornamos amigos da nossa mãe. Depois nós nos preparamos para um nascimento. Vamos ganhando pés, mão, braço, boca, ouvidos, mas não precisamos usar nada disso. Nós passamos 9 meses sendo gerado dentro de um mundo. E nós não estamos inconscientes, mas nós estamos crescendo, até que passamos para um outro mundo. No outro mundo nós temos regras diferentes. Nascemos da carne. E no nascimento carnal, nós vivemos até a nossa morte. Quando nós morremos, ou antes de morrer, se nós encontrarmos com Deus, nós nascemos de novo. E aí nos preparamos para um outro mundo, um mundo diferente. Um mundo quem manda, quem governa é Deus e quem tem autoridade é uma criança. Que deve ser honrada. Mas uma criança, ela não pensa, não tem desejo de matar, não tem desejo de acabar com os pobres, não tem desejo de fazer nada ruim. Ela é simplesmente uma criança que muitas vezes depende do seu pai, de sua mãe, que é carregado para ali e para cá. E que tem o princípio da honra. Assim é aquele também que faz o bem, que muitas vezes é pobre, largou tudo, largou as suas riquezas. Ele não é rico, mas ele tem que ser honrado. Ele não merece tributo, não merece imposto, mas ele merece honra. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. É isso que a Bíblia explica. Não é um autoritarismo. Sendo que, biblicamente, quando o cristão ia pregar e havia uma interferência de algum rei, o cristão se colocava contra o rei. Muitas vezes ele pagava com a própria vida, mas ele se colocava contra.
Quando eles diziam, Rai César, que era o imperador, ele dizia, Rai Jesus. O Senhor é César, ele dizia, o Senhor é Jesus. O que você falou? O Senhor não é César? Não, o Senhor é Jesus. Você vai morrer, você vai para a arena, você vai para a prisão, você vai ser engolido pelos leões. Olha a diferença. Porque aquelas autoridades se opunham ao bem. Eles destruíam o bem. E quando o cristão, que ia imbuído da missão de pregar o bem, havia um embate. Então, toda alma esteja sujeita à potestade e sujeito aos magistrados. Sujeito às coisas espirituais. Sujeito a quem é humilde, a quem é uma criança. Não é Edmar aqui, não. Não? Não. Aqui está nessa turma 25. Não é aqui, não. Então, gente, ser criança é ser uma autoridade. Você quer ser uma autoridade? Seja como uma criança. Seja humilde. As pessoas estão mudando a concepção de autoridade. E acham que a autoridade é o autoritário. O autoritário não merece honra. Isso, autoridade. Ele pode ter tributo e até imposto, mas não vai ter honra. A honra é diferente. Ah, mas ele é o rei. Não. Ah, mas ele é o republicano. Não. Ah, mas ele é a criança, ele é humilde. Aí sim, honra. Quer ser honrado? Seja como uma criança. Não deseje mal com o seu próximo. Destruir pessoas. Não pregue o genocídio. Não pregue a destruição. Pregue o amor. E você vai ser honrado. Fica na paz. Eu vou voltar para falar sobre a questão de escravidão, da escravidão, e, se Deus permitir, fique na paz.